8 horas e eu quero dar início com vocês. Então vamos fazer uma oração para que Deus venha abençoar esse nosso projeto e dar abertura nessa live, tá bom? Vamos lá. Senhor, meu Deus e meu Pai, nesta noite, Senhor, quero te apresentar aqui esse projeto, Senhor, que está se abrindo hoje, Senhor. Mulheres curadas, Pai. Estamos aqui, Senhor, nessa live ao vivo, Senhor, apenas com mulheres que querem mais de Ti, Senhor, que querem receber uma cura, uma libertação, uma transformação, Senhor, uma mudança de mente, Pai. Trabalha, Senhor, em nosso meio, Senhor. Vai quebrando, destruindo, Senhor, tudo aquilo que queira tirar a nossa atenção, que queira tirar o nosso foco, Pai. Vai colocando os Teus anjos, Senhor, aos nossos redor. Visita cada casa, Senhor, cada lar, Senhor, em nome de Jesus Cristo, Pai. E que o Teu nome venha ser glorificado, Senhor, porque tudo isso que está sendo, Senhor, feito neste lugar, Senhor, é para glorificar o Teu santíssimo nome, Senhor. E que venha haver testemunho, Senhor. Mulheres venham ser transformadas, Senhor, e receber de Ti, Senhor, mais, Senhor, cura, libertação, transformação, restauração e até mesmo um renovo de alma, Pai. Em nome de Jesus é o que nós te pedimos. Amém. Boa noite, gente. A paz do Senhor. Vamos dar início a essa live, Mulheres Curadas. E para quem não me conhece, eu já quero me apresentar aqui. Meu nome é missionária Érica Alexandre, tá? Sou ali do Ministério Algo Novo, sou casada com o pastor Luiz Carlos, somos pregadores da Palavra de Deus, né? E eu quero contar um pouquinho como que surgiu esse projeto no meu coração. Esses tempinhos, eu fui numa igreja juntamente com meu esposo. Deus usou um dos pastores que estava lá para falar comigo e ele comentou algo que somente eu e pessoas muito próximas sabem, que quando eu era criança, Deus usou alguém para falar comigo, que Deus ele tinha depositado o dom de cura na minha vida e através desse pastor, Deus falou que ia colocar coração de mulheres em minhas mãos e ficou por isso, eu esqueci. Do nada, de repente, eu estava lavando louça, aí eu olhei pro meu esposo e falei assim, você acha que eu sou doida? Aí ele falou assim, não. Eu falei, então, se você não acha que eu sou doida, então não é loucura minha, é a voz do Espírito Santo que tá falando comigo. E Deus, enquanto eu lavava a louça, ministrou em meu coração dizendo, faça um evento somente para mulheres. De começo, eu só tinha essa palavra de Deus, faça um evento para mulheres. E eu falei, Deus, mas como? E tudo foi fluindo. Foi vindo as ideias, foi vindo os projetos e normalmente eu achei que somente eu iria fazer. Só que sentada na mesa, com um caderno e uma caneta na mão, eu peguei e comecei a escrever o que eu queria para esse projeto e quais seriam os temas que seriam falados. E como eu estou num propósito de Daniel, desde janeiro, eu falei, cara, semana que vem vai faltar 3 dias para acabar. Eu vou utilizar esses 3 dias e vou fazer isso metade da semana passada. Então tem menos de uma semana que eu estou fazendo, correndo atrás para que isso tudo aconteça, né? E eu comecei a escrever e Deus começou a ministrar mulheres em meu coração para estar aqui comigo. Tanto que eu convidei pastora Viviane, pastora Samara, pastora Marilda e foi tão de Deus que mesmo sem eu saber, elas aceitaram de primeira mão abraçar esse projeto com o maior carinho e trataram como se fosse algo grandioso e vai ser algo grandioso porque eu creio que o Deus que promete é o Deus que cumpre. Então foi assim que surgiu esse projeto Lavando Louça, gente. Então eu creio que Deus ele vai trabalhar nesta noite e neste lugar, tá bom? Para mim poder estar chamando a pastora Viviane aqui, eu quero deixar uma palavra para você. Pastora Viviane, já se prepara aí, coloca aí nos comentários se a senhora já tá aí. Já vou te convocar aqui para essa live, tá bom, gente? Ó, Romanos 12:2. A palavra do Senhor vai dizer: não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Vai ser tremendo. Agora,
eu vou convidar a nossa pastora Viviane pra gente já dar início a essa participação, gente. Em nome de Jesus, vai ser tremendo. Vai comentando, gente, vai curtindo a live. Cadê? Cadê? Tá a câmera aqui. Boa noite, missionária Érica. Boa noite, pastora Viviane. Eu não tô te conseguindo ver. Será que é só pra mim que a senhora não tá aparecendo? Oi. Deu certo? Não, não tô te vendo. Alguém tá vendo a pastora Viviane? Se alguém estiver vendo, comenta aqui. Aninha, Ana. Eu acho que sim. Só pra mim que não tá aparecendo? As meninas estão vendo, missionária Érica. Tá. Deixa eu ver o que aconteceu aqui pra mim, então. Eu acho que não tá aparecendo só pra mim. Vou deixar assim, então. Pelo menos aparece pras meninas, né? Ai, A senhora tá me vendo? tô te vendo perfeitamente. Meu Deus, por que pra mim não tá aparecendo? Ai, Jesus. Ai, gente, sério? Ah, Mas tá bom, vamos lá. Vocês estão vendo, né? Pastora, gente, aqui está com vocês, pastora Viviane. Gente, pensa numa mulher abençoada. Eu chamei ela, ela falou assim: claro que eu aceito. Eu só vou estar viajando. Pensa, gente, a mulher tá de férias com a família e tá aqui nesse projeto com a gente. Ela não é a mulher de Deus, gente. É é um tremendo. prazer. Pastora, se apresenta, fica à vontade, deixa Deus te usar. Bom, meu nome é Viviane, sou missionária pela misericórdia de Deus. Sou casada com o pastor Roberto. Nós estamos em uma grande obra, né? Servimos ao Senhor, estamos pastoreando ovelhas desde 2012. Então, hoje eu tenho 38 anos, então quando Deus me escolheu para caminhar ao lado do meu esposo, para cuidar de vidas, eu tinha apenas 26, né? Ainda precisava passar por muitos processos, né? Precisava de uma cura interior. Então, eu sou muito grata nesta noite, Érica, por esse convite, porque eu sei o que Deus fez na minha vida e todo o processo que foi necessário eu passar para que hoje eu estivesse aqui com vocês, né? Compartilhando um pouquinho daquilo que Deus tem deixado para as nossas vidas. Quero louvar a Deus pela sua vida, quero dizer que esse projeto continuará, tá? Tá no coração de Deus. Eu tenho certeza que vai alcançar muitas mulheres que precisam de cura, que precisam ser alcançadas, que precisam se amar, que precisam se ressignificar, que precisam entender que tem um valor e que é escolhida, que é preciosa, né? Então, nós estamos aqui para glorificar o Senhor. Eu quero te agradecer por essa oportunidade. Eu estou aqui sem estrutura nenhuma, estou com um pires em cima de um pote, porque não trouxe nada, mas eu sei que o nome do Senhor é pecado. Tema, né? Em nome de Jesus. E esse tema é um tema muito pertinente, porque, assim, dentro de todo o contexto do que eu já falei, é um tema a qual eu venho me aprofundando, entendendo um pouquinho todos os dias e ajudando. A minha história é muito parecida com a sua. Deus também falou comigo e me deu um dom de cura, ainda quando eu era criança, e eu não entendia. E esse dom de cura não é somente uma cura patológica, né? É cura na alma, é cura nos Sim. sentimentos, é cura na emoção. Uhum. Então, Deus tem me levado a mulheres, né? Com esse propósito. Então, esse tema
série, depressão, ansiedade e até chegar à cura, é o tema que nós precisamos sim falar todos os dias. Eu acredito que aqui as meninas que estão em lives também que servem ao Senhor, também caminham com Cristo, também são mulheres de Deus, ou mesmo que ainda não conhecem a Jesus, esta é uma oportunidade, porque entrando no tema, então, vocês podem colocar aí perguntinhas também. Missionária Érica, você não está me vendo ainda, né? Não, né? Não. Mas vamos continuar, então. E assim, se quiser fazer um bate-papo, ou se quiser me interromper, fica à vontade. Estou falando aqui. Ok. Do Senhor colocar nos nossos... Ó, a primeira pergunta que eu quero deixar aqui para a senhora é a seguinte: como saber se eu me encontro na depressão? Então tá, vamos lá. Eu acho que esse é o ponto principal do tema. A depressão, gente, só para a gente entrar, a depressão ela é uma doença emocional, é um transtorno emocional, é uma patologia, né? Então, como identificar se eu estou com depressão? A depressão ela nos traz sintomas, né? Ela nos traz sintomas de ambiente, de acordo com o que nós vivemos, mas 99% está ligada aos nossos traumas do passado. O que é a depressão? A depressão é o excesso do passado, é aquilo que nós não fomos curadas. O estresse é o excesso do presente, a nossa correria frenética, e a ansiedade é o excesso do futuro, o que vai acontecer, o que vai acontecer, né? As nossas preocupações. E a depressão, ela tem uma base muito sólida na nossa infância, na nossa adolescência ou em marcos da nossa história. Um exemplo, uma separação, um luto, uma perda, fatores de traumas que foram vividos na infância, abuso sexual, abuso emocional, tudo isso faz com que a depressão ela seja ativada em um momento das nossas vidas. A depressão é só isso? Não, ela pode ser também um fator genético, né? É um ciclo que repete, familiares com índice de depressão, isso também pode acontecer. E também espiritual, sim. Não podemos dizer que a depressão, acho que eu vi uma perguntinha aí, se a depressão ela é somente espiritual. Não, ela não é somente espiritual, ela tem vários fatores. Os fatores ambientais, que é o ambiente que cerca as pessoas, os fatores do passado, os abusos, os traumas, enfim. E também o fator genético. Mas como que eu posso descobrir se eu estou com depressão? Quais são os primeiros sintomas, o alerta? Como que nós devemos entender que precisamos pedir ajuda? A depressão, o próprio nome diz, deprimido, é uma pessoa deprimida, é o excesso de tristeza, ela traz efeitos opostos, pessoas podem ter compulsão alimentar, comer demais, ou ela pode ter falta de apetite, ela pode ter muita, ou ela pode dormir demais, ela deixa todas as práticas que um dia te trouxe prazer, ela se isola do convívio social, e esses fatores que identificam que a pessoa precisa de ajuda e que está com depressão. E dentro desses aspectos, a tristeza é a mais importante, porque nós passarmos por lutas, por dificuldades, por tristezas, é normal na nossa vida. Nós vamos passar, sim. Os maus, eles vão chegar na nossa vida. Só que essa tristeza não pode ser contínua, ela não pode ser permanente. Tudo aquilo que nos prende, tudo aquilo que nos deixa amarradas, né? Isso pode fazer com que os outros sintomas também aconteçam, né? Então, esse é o primeiro alerta. Tô muito triste, tô muito chorona, nada para mim tá bom, tô com falta de sono, tô dormindo demais, não quero mais o contato com a minha família, com os meus amigos, o que eu fazia já não tem mais sentido, já não tem mais graça. Esse é um aspecto que nós devemos ter cuidado. Já é para ligar o alertinha, né? Exato, esse é o motivo que nós temos que o alerta. E aí, como que nós vamos seguir em frente, né? A rede de apoio. Nós precisamos ter um convívio social, porque muitas vezes, Érica, essa pessoa ela não consegue por si aceitar ou acreditar que está com depressão, né? Porque às vezes a pessoa não
consegue identificar que está com depressão. Ela acha que é uma fase. E aí também é perigoso, porque a depressão, dependendo do nível, ela vai te levar para um sentimento de morte, né? E muitas pessoas, mesmo e a gente sabe que os índices aumentam todos os anos, pensam em tirar sua própria vida achando que o problema vai solucionar, achando que a causa do problema é si próprio, né? Então, a rede de apoio é muito importante nesse momento, a rede social, os amigos, os familiares, o cônjuge, o esposo, a esposa, ter esse alerta. Olha, alguma coisa não tá legal. Mas esse sentimento de muitas das vezes de negação, às vezes ele tem um pouco de ligação com a sociedade que muitas das vezes menospreza esses sentimentos, né? Com certeza. Principalmente cristão, né? Nós, graças a Deus, eu louvo a Deus até por eventos como esse e porque muitas igrejas, muitos líderes eclesiásticos estão entendendo a importância desses temas para a nossa realidade. Porque a palavra de Deus não muda, mas os tempos vão mudando, não é verdade? A nossa geração não é a mesma de hoje, dos nossos e nós podemos entender muito bem. Crianças têm depressão, crianças têm ansiedade, crianças têm transtornos mentais. E antigamente isso era o pecado. A pessoa estava com demônio, a pessoa estava com pecado, né? Então, existe sim um preconceito ainda. E existe também um tabu. Vou usar essa palavra, um tabu ainda dentro da igreja. Né? Mas já melhorou bastante. Já melhorou bastante. E eu sempre, eu gosto de enfatizar todos os temas. Aproveitando os temas que a sociedade está abordando, eu gosto de entrar dentro do nosso contexto religioso e apresentar para as nossas mulheres o Setembro Amarelo, que é prevenção ao suicídio, o Outubro Rosa, a importância do autocuidado, a importância de cuidar primeiro de si para fora, porque se o seu corpo estiver bem, você vai bem, né? O Novembro Azul, Janeiro Branco, que é exatamente sobre isso, sobre transtornos mentais, depressão, ansiedade, estresse, tudo isso. Então, existe sim ainda um tabu dentro da sociedade, dentro do meio evangélico, mas a gente já vê que as coisas estão caminhando para uma grande melhora, né? E eu creio que tem graças a Deus, hoje, né, saindo da caixa, entendendo a necessidade de trazer a cura, né, sermos usadas como canal de cura para alcançar outras mulheres. Sim, que nem, né? Antigamente as pessoas julgavam muito o trabalho de um psicólogo, de um terapeuta. As pessoas tinham muito preconceito, né, em passar com esses profissionais. Mas eu acho, assim, que nos dias atuais em que nós estamos vivendo, a melhor saída e a melhor escolha sempre vai ser a oração. Mas recorrer a um psicólogo, um psicanálise, um terapeuta, é muito bom também para nos auxiliar e nos ajudar também. Com certeza. Deus, ele é em primeiro lugar nas nossas vidas, sem sombra de dúvida. Nós precisamos sempre unir a fé com a ciência, né? Deus, ele trabalha no nosso meio de uma forma extraordinária e quando a gente se coloca, a gente entende que a gente precisa, né, com a ajuda de um profissional, com oração, com uma cobertura espiritual, porque a pessoa sozinha às vezes ela não vai conseguir, ela precisa de uma pastora, ela precisa de uma líder, ela precisa de uma amiga que faça com que ela se achegue a Deus para que essa barreira se rompa e ela alcance a cura, né? Então, é importante mesmo a gente ter esse apoio, né, dentro da igreja. É importante. E antigamente não se tratava com psicólogo, com psiquiatra, né? Ir no psicanalista, e hoje muitas ferramentas, né, oportunas deixadas por Deus, né, esses profissionais, para que nos leve até a cura, né? O psiquiatra, se for necessário, tomar um o terapeuta te ajudar a entender o porquê. Porque eu estou com depressão. Eu preciso entender qual que é a raiz que me faz ter essa tristeza. Quando eu era abusada, ou eu fui rejeitada pelo meu pai foi embora. Enfim, toda depressão, ela tem uma raiz. Nós precisamos identificar a causa da depressão. Qual a raiz que fez com que essa tristeza profunda hoje venha te diagnosticar com essa doença para poder ser tratada. Eu não posso, eu sozinha hoje, se eu estiver com depressão hoje, se eu não descobrir a causa
a razão, a raiz do que me faz mal, entender os gatilhos. O que são os gatilhos? É exatamente aquilo que você sabe que não vai te fazer bem. São relacionamentos tóxicos, vale para amizade também, né? São relacionamentos abusivos, esposo que abusa emocionalmente da esposa, são gatilhos que vai te fazer mal, que vai te deixar cada dia mais triste. Nós precisamos entender, né, qual é a raiz do problema, para aí sim ser curado, voltar lá naquela ferida, porque a depressão ela é uma ferida aberta. Nós precisamos entender qual é a causa, tratar, curar e aquela ferida se tornar uma cicatriz. Porque quando nós temos uma cicatriz, nós olhamos, mas nós não sentimos dor. Tem cicatriz aqui de quando eu era criança. Eu olho, eu sei o que me causou, mas eu não sinto dor. É isso. Essa é a cura. Essa é a cura. É você ter o processo, passar pelo tratamento dessa ferida até que essa ferida se torne uma cicatriz. Eu vi alguém falando aqui. O bom de você Eu vi alguém falando aqui. O bom de você passar por. Perguntando aqui sobre depressão pós-parto, eu acho que subiu. A depressão pós-parto, gente, só abrindo parênteses aqui, ela existe, é muito comum, não é somente por tristeza ou por algum motivo, algum trauma, a depressão pós-parto, ela também está ligada à questão hormonal, né? Quando nós temos neném, os nossos eles caem muito, né? No período de 1 a 3 meses, a gente tem disfunção hormonal que pode ser que te dê aquela sensação de tristeza, de vazio, você tá numa nova... Você não dorme, você não come, enfim, quem é mãe sabe. Mas a depressão pós-parto nem sempre ela está ligada com o trauma. Ela pode também estar ligada com o fator hormonal, mas precisa de ajuda, precisa de um profissional, se for necessário, para que alcance a cura. Pastora, voltando no anterior, a senhora estava falando de sempre achar a causa da depressão, né? De por que a pessoa ela entra na depressão. Existem pessoas, a senhora que estuda muito essa área, que elas têm um bloqueio onde só um profissional consegue ajudá-la a lembrar o que aconteceu no passado dela. Esse assunto é verídico? É verídico. Porque quando nós temos um trauma, muitas vezes o mecanismo de defesa, nós bloqueamos ele em uma parte do nosso cérebro. Um exemplo, passei por um trauma quando eu tinha 7, 8 anos, mas aquilo me fez tão mal que eu decidi fingir, né? É um mecanismo de defesa que a nossa mente usa para que nós possamos nos defender daquela dor. E aí a pessoa cresce, a pessoa não consegue se relacionar, ela não consegue ter um contato bom com a família, com os amigos, ela casa, não consegue ser uma boa mãe, não consegue ser uma boa esposa. Enfim, nós conhecemos muitas histórias assim. E aí quando ela entra com um profissional, através do manejo, né? O profissional vai fazendo um manejo terapêutico para entender o que aconteceu. Aí a pessoa vai voltando lá na infância, vai falando, vai relatando, vai lembrando. Aí pode ser que se encontre essa causa e seja tratada e essa pessoa alcance a cura. Nós temos sim, é um mecanismo de defesa do nosso cérebro de esconder aquela dor, né? E seguir a vida como se aquilo tivesse acontecido. Não tivesse Só que pode chegar que aquilo vai nos machucar e a ferida vai sangrar. Oi? Travou aí? Travou, mas voltou. Tá, ok. Travou para a senhora também? Travou, mas já voltou. Tá tudo certo. Tá. Não perdi o raciocínio. Tá muito boa essa conversa. Ó, tem uma pergunta aqui. A Ana, isso mesmo, da Ana. Não lembrar da infância normal pode ser justamente isso. Pode ser, assim, lapsos de esquecimento que a nossa mente, por um mecanismo de defesa, esqueceu. Ou apagou, deixou guardadinho lá, né? Pode ser que sim. Que você teve algum fato, algum marco da sua história que você não se lembra simplesmente porque fez bem e por um mecanismo de defesa, a sua mente, o seu sentimento resolveu fingir que não aconteceu.
Aí você acaba esquecendo alguma parte. Pastora, uma pergunta que tem aqui, ó. A pessoa, ela sente que ela tem a depressão, só que ela não tem traumas, não tem abuso, não tem nada na infância dela. Qual poderia ser a causa da depressão dela, se não existe nada do passado dela que possa afetar ela psicologicamente até o ponto dela ter essa depressão? O que pode ser que está causando? Pode ser um fator do organismo, pode ser um fator hormonal também, principalmente lembrando aqui que as mulheres elas têm de 3 a 4 vezes mais chances de ter problemas, transtornos emocionais, como ansiedade, depressão e estresse, do que o homem, né? O homem, ele é mais razão, a mulher é mais emoção. Por esse motivo, nós temos mais tendência de ter esses transtornos emocionais. E a pessoa, ela pode sim, talvez até por um fator hormonal, principalmente se já está depois dos 40, né? As mulheres depois dos 40, quando entra na fase da menopausa, é normal, sim. É como se fosse o pós-parto. A alteração dos hormônios pode interferir diretamente no humor, nos sentimentos, na alegria. E outra coisa que melhora muito é praticar exercícios, né? Ter uma boa alimentação. E isso ajude muito, né? Você produzir o hormônio da alegria, você ter momentos de qualidade, você se cuidar, fazer coisas para você, pensando em você, porque a gente, mãe, mulher, esposa, a gente sempre pensa primeiro neles, depois em nós, né? E aí a gente ter esse olhar de cuidado para nós mesmos, porque a própria Bíblia diz, né, que nós devemos amar o nosso próximo como a nós mesmos, e nós, muitas vezes, nós demoramos chegar nesse ponto de dizer eu me amo, de olhar no espelho e gostar do que nós estamos vendo, independente da circunstância, né, olhar e exalar, né, de dentro para fora. Quando nós estamos bem, de dentro para fora, nós temos um bom resultado em todas as áreas da nossa vida. Então, às vezes, esse autocuidado, o amor próprio, a ressignificação depende justamente desse aspecto. Talvez pode nem ser um trauma, um abuso, mas pode ser isso, cuidar mais, se arrumar mais, se sentir melhor, se sentir bonita, se amar primeiro. Que nem eu, quando eu tive o meu primeiro filho, o David, eu tive depressão pós-parto, ao ponto de eu não conseguir me ver no espelho. E eu passei anos e anos rejeitando quem eu era. Pelo fato de depois você ter filho, você nunca ter mais o mesmo corpo, a mesma aparência, você mudar completamente, tanto fisicamente, psicologicamente e mentalmente, né? E demorei muito para hoje eu conseguir olhar no espelho e amar a pessoa que eu olho naquele espelho. Mas foi muito difícil chegar nessa etapa. Mas a gente chega. A gente chega. Com certeza a gente chega. A gente precisa ter esse olhar de cuidado para as nossas vidas. Sim. Uma coisa que me auxiliou bastante foi o exercício. Eu tinha muitas crises de ansiedades constantes, assim, uma atrás da outra. E quando eu comecei a colocar o exercício no meu dia a dia, assim, melhorou 80%. É muito bom, mas o exercício ele você libera as energias, aciona o bem-estar, isso é muito importante. E sobre a ansiedade, a gente precisa identificar, né, as causas também. Eu não sabia o que era crise de ansiedade. Eu tive muita crise de ansiedade no período da minha gestação. A minha gestação foi uma bênção na parte clínica, mas a parte emocional eu tive muitos altos e baixos. Então, hoje eu tenho ansiedade na minha... picos de tremedeira, o coração batia forte, vinha aqui na garganta, desse jeito, de morte mesmo, né? E aí que eu fui entender que era crise de ansiedade. Eu achava que eu ia morrer, que eu ia perder meus filhos. Aí eu entendi que era crise de ansiedade e eu entendi também o que me causava aquilo, qual era o gatilho que me deixava daquele jeito. E hoje eu consigo identificar. Hoje, antes de eu ter as crises de ansiedade, eu já sei que eu preciso dar uma pausa, que eu preciso respirar, que eu preciso voltar ali, orar a Deus, buscar a presença do Senhor. Contar até 3, respirar fundo. Esse é o autoconhecimento. Quando você se conhece, quando você conhece o seu corpo, quando você conhece a sua mente,
você consegue identificar quando aquele mal quer vir sobre as nossas vidas, né? Isso é importante. Perfeito. É o que está faltando no nosso meio, né? É o autoconhecimento. Tá? A gente, com o conhecimento, a gente vai muito longe. E é muito bom a gente ter esses eventos, por causa disso, a gente abre a nossa mente, a nossa visão, né? Sim, sim, é importante. E às vezes demora, às vezes a gente demora nessa maturidade, né? Maturidade que eu digo emocional, Sim. mas de entender Uhum. o corpo, saber o que nós precisamos, entender o que nos faz mal, talvez familiar te faz mal. Às vezes você precisa evitar certas coisas para te trazer paz, para te trazer saúde emocional. Se Verdade. for necessário, faça. Faça. Né? Se for preciso romper, Sim. encerrar, faça isso. Em você. Né? Aquilo que traz gatilhos, que vai acionar as suas crises, mantenha-se distante. Né? Tenta entender o que te prejudica, o que te faz mal. O autoconhecimento é entender o que você pode, até onde você Uhum. limite. Muitas vezes nós não conseguimos falar não. Muitas vezes nós fazemos tudo pelo próximo. Muitas vezes sempre nos deixamos para segundo plano. Né? E entender essa importância na nossa vida é muito fundamental. Saúde Uhum. emocional e paz, né? Paz. Quando nós temos paz, nós conseguimos fazer com que toda a nossa vida vá bem, né? No trabalho, na igreja, Verdade. esposo, nosso casamento, com os nossos filhos, ser mãe melhores, ter mais tempo de qualidade com os nossos filhos, com Sim. o esposo. Isso é muito importante, porque uma mulher estressada, uma mulher deprimida, uma mulher depressiva, ela não atrai, ela espanta. Eu sei porque eu já passei por tudo, Verdade. né? Todo esse processo que eu falo para vocês foi tudo que eu passei. Né? E hoje eu posso me dizer que eu sou uma mulher curada. Entendo as minhas limitações, Glória a entendo o que Deus. faz bem, mas hoje eu sou uma mulher curada. Precisei passar por grandes processos, mas hoje eu sei que eu passei por esse processo para poder ajudar, né, as mulheres que estão do nosso lado. Sim. E tá sendo uma bênção. Glória a Deus por isso. Ó, pastora, tem uma pergunta aqui falando sobre os remédios, os medicamentos. Medicamentos. Os medicamentos, quem que vai poder te receitar? Somente o psiquiatra. Você faz uma terapia, você pode consultar, fazer um ciclo de consultas com psicólogos, terapeutas, mas somente o psiquiatra vai poder, né, receitar os remédios. E aí depende do nível, né, do grau do problema, aquilo que for necessário, Uhum. de repente por um tempo, depois para, né? Eu sou dessa forma. Eu acho que o remédio ele te ajuda sim, mas com a ajuda de Deus, Uhum. com a conversa, às vezes só de você conversar, de você fazer esse manejo terapêutico, de entender o que te faz mal, o remédio é passageiro. O remédio é passageiro. Mas se for Sim. necessário, sim, precisamos sim, né? Se for necessário, sim. Mas não precisamos ficar dependentes deles, né? Nós podemos Verdade. entender que é uma fase que vai passar, que tudo vai voltar ao seu normal e Sim. vai se autoconhecer e entender que você não precisa mais porque você foi curado. Mas se for necessário, sim, o psiquiatra ele pode fazer isso. Pastora, eu coloquei aqui uma pergunta que é: a cura, quando nós alcançamos a cura, ela é permanente ou tem recaídas? Tem os gatilhos, né? Como eu te disse, eu vou usar o meu exemplo. Hoje eu sou curada. Eu sou curada, sabe por quê? Aquela ferida que sangrava não sangra mais, não dói mais, ela se tornou uma cicatriz. Então, se eu passei por um processo de depressão, se eu sou curada, aquela ferida não vai mais causar dor. Só que dentro de um processo, pode ser que outras feridas aconteçam. Então, pode ser que aquela causa seja curada, mas pode ser que outras sejam geradas. Por isso a importância de Uhum. se autoconhecer, a libertação também. Voltando aqui para a parte espiritual, nós entendemos que o inimigo ele trabalha Uhum. mesmo, o inimigo ele quer nos parar mesmo, o inimigo ele quer nos amarrar mesmo, e quando Sim. nós entendemos existe uma libertação por parte de Deus, somos curadas,
transformadas, ressignificadas, somos amadas e podemos entender isso e ser curadas de fato. É difícil dizer se a cura é permanente, né? Se aquela ferida se transformou em uma cicatriz, ela é permanente. Você não, aquilo não vai mais te fazer mal. Não vai mais te fazer mal. Você vai olhar para aquela ferida, você vai olhar para aquela cicatriz, você vai lembrar o que você não vai mais doer. Você foi liberta, você foi curada. Porém, precisamos entender, né, que o que nos faz mal, ou durante esse percurso pode acontecer outros traumas, outras perdas, outras separações, Sim. podem te levar para o mesmo caminho. Mas nós podemos dizer que quando existe a libertação e a cura, nós somos transformadas e ressignificadas e aquilo não vai doer mais. Glória a Deus. Eu creio muito nisso. Também. E que nem eu tava conversando esses dias com uma moça, e ela falou assim, Érica, eu não consigo ter positividades quando o assunto sou eu. Eu tenho positividade, palavras de bênção, palavras boas para as pessoas, mas para mim eu só carrego negatividade. E é que nem eu falei para ela, as nossas palavras, ela tem Sim. muito poder. Então, quando nós decretamos bênção sobre as nossas vidas, automaticamente nós estamos sendo curadas também e recebendo algo de bom do Senhor. Se a gente continuar pensando negativo, não vou conseguir, não vou alcançar, essas palavras automaticamente elas acabam nos puxando cada vez mais profundo. Exatamente. E quando nós verbalizamos, nós não vamos conseguir que nós aquele complexo de inferioridade, que quando nós verbalizamos isso, além de tudo, além dos sentimentos, além dos pensamentos, sentimento, razão, além de tudo, existe um mundo espiritual. Tudo que Satanás escuta, ele potencializa na nossa mente. Né? Então, esse complexo de inferioridade, essa verbalização de que eu não sou nada, de que ninguém é mim, a síndrome do vitimismo, né? Ela faz com que tudo seja potencializado quando a gente lança. Todas as palavras lançadas, ela é potencializada, porque o mundo espiritual, o inimigo, ele toma posse. E aquilo vai alimentando a nossa mente, a gente passa a acreditar naquilo e aquilo se torna uma verdade. Tudo que a gente verbaliza e a nossa mente acredita, se torna uma verdade, de certa forma, para nós. Então, sempre palavras positivas. Eu passei por isso. Eu tinha um complexo de inferioridade, ninguém gostava de mim. Aonde eu chegava, eu achava que ninguém, sabe, conseguia ter um relacionamento comigo. E quando eu entendi que quem está comigo me ama do jeito que eu sou, assim como eu amo as pessoas do meu lado, do jeito que elas são, cada um com as suas limitações, com as suas dificuldades, com seus defeitos, mas sempre pesando mais as qualidades. Eu entendi que quando nós verbalizar coisas negativas e verbalizamos coisas positivas, Satanás não tem poder sobre as nossas vidas. Todas as vezes que nós verbalizamos coisas positivas, Deus, ele se agrada, porque nós chamamos a existência, né? Nós chamamos a existência. E no mundo espiritual isso tem muito poder. Então, meninas que me ouvem nesta noite, verbalizem coisas pare pelos olhos da fé que o milagre já aconteceu. Independente do que você está passando, um dia, quem sabe, a gente pode se encontrar e vocês conhecerem o meu testemunho, é um testemunho muito lindo, muito forte, de vencedora, de conquistar aquilo que eu almejei durante 11 anos. Eu chorei para que Deus me desse um filho. Eu passei por um processo de muita dor, de muita luta. Minha mãe teve precoce, com 55 anos. Perdeu a batalha para um câncer. Mas quando a minha mãe faleceu, que era tudo que eu mais tinha de precioso, a minha mãe era tudo para mim, eu gerei. Quando a minha mãe faleceu, Deus falou no meu coração, agora você está pronta para gerar. Você foi aprovada. Eu passei por um processo de muita dor. E um ano depois que a minha mãe faleceu, eu estava gerando, eu não estava gerando um, mas estava gerando 2. Deus me deu dupla honra. Né? Então, e eu verbalizava, os meus olhos eram impossíveis, mas eu já me via testemunhando, eu já me via com meu filho. Eu, Deus, tivesse fraca, a circunstância dizia que eu não ia ser mãe, mas eu acreditava. E eu nunca verbalizava coisas negativas. Eu declarava o meu milagre. Declaracional,
verdade. cura espiritual, você nasceu para vencer, você é escolhida, você é linda do jeito que Deus te fez, por dentro e por fora, porque quando a nossa alma está feliz, né, tudo exala, né? A Bíblia diz que a alma abatida, ela seca os ossos, né? Então, nós temos que estar lindas por dentro primeiro, quando nós nos amamos, quando nós cuidamos do nosso corpo, da nossa saúde, da nossa mente, tudo vai bem, né? Tudo depende de nós, daquilo que nós verbalizamos. São coisas negativas, é verdade. O mundo espiritual atrai as coisas negativas. Nós temos que sempre dizer, Satanás, ele está do nosso lado, ele está bramando como um leão, buscando quem possa atrair. E uma palavra que sai das nossas bocas, nós perdemos a nossa bênção. Às vezes nós estamos perto do milagre, aí nós voltamos lá para o final da fila, esperando novamente todo o processo. Então, a sabedoria de Deus no falar, no agir, no se comportar, para que o milagre chegue nas nossas vidas. Em nome de Jesus, eu creio. E eu creio que essa reviravolta que Deus fez na minha vida, na vida da pastora Viviane, vai chegar na vida de cada uma que se encontra aqui também. A gente estamos aqui para dizer para vocês que não é impossível chegar na cura que nós precisamos, mas sim é possível quando nós estamos dispostas a trabalhar junto com Cristo, né? Deus, ele é muito bom, Deus, ele é maravilhoso. A senhora tem algo mais a dizer aqui para nós, pastora? Olha, eu acho que dentro de tudo que nós comentamos, né, eu acho que o importante é dizer que se está nesse sentimento, procure ajuda, entenda que você por um tempo, né, por um processo, que você vai vencer, que você vai superar, que você vai conseguir, que você vai alcançar. A gente já conversou aqui, nós olhamos para a Bíblia, nós vemos tantos relatos, né, de pessoas que passou por um momento difícil, mas que perseverou e Deus é vitória. Então, eu acredito muito nisso. E a cura está de nós, a cura está nas nossas mãos, só depende de nós. Em nome de Jesus, eu creio. Creio muito no nosso milagre, naquilo que Deus ele tem para as nossas vidas, né? E eu espero que todos vocês creem também. Tem mais alguma pergunta? Eu acho que eu não perdi nada aqui de perguntas. Eu estou olhando aqui Mas, eu acho que a gente falou tudo dentro desse tema mesmo, né? sim. E eu creio que vai haver testemunhos em nome de Jesus. Amém. O conhecimento é a chave para a nossa vitória. Então, absorve tudo aquilo que foi falado aqui nesta noite. E antes de me despedir da senhora, pastora, eu quero te falar algo. Eu tenho aqui, eu sei que a senhora está viajando, mas a senhora daqui a um dia está aqui. Eu tenho um mimo para a senhora, pela sua participação aqui conosco. Um planner para a senhora anotar tudo o que você vai precisar anotar para esse ano de 2024, seus projetos, seus sonhos, seus trabalhos, tudo aquilo que a senhora precisar está aqui para a senhora, em nome de Jesus. É um mimo de coração pela senhora, não tem medida de esforço. Está aí na sua viagem com a sua família, curtindo, mas mesmo assim fez questão de tirar o seu tempo aqui para nós, trazer esse autoconhecimento maravilhoso. Eu estou saindo aqui, olha, resplandecente para a glória do Senhor. E eu espero que Deus te abençoe e te recompense 100 vezes mais. Amém. Eu que agradeço pelo convite, me senti muito honrada e que Deus possa multiplicar essas mulheres. E eu sei que o trabalho não vai parar, eu sei que está no coração de Deus, que Deus continue te dando graça, te dando serviço, te dando sabedoria, para que através da sua vida muitas outras mulheres sejam tocadas. Tá? Eu sou muito grata pela oportunidade e quero dizer que estou à disposição. Quando nós começamos a caminhada 12 anos atrás, eu não imaginava o que Deus queria da minha vida. Quebrei muita cabeça, passei por muitos processos que não precisava passar por teimosia, mas hoje eu entendi o meu chamado que Deus tem para a minha vida. E eu digo sempre que, independente de ser esposa de pastor ou não, eu tenho a minha chamada, eu tenho fogo que arde dentro de mim. Eu amo a glória a Deus, aleluia. Eu nasci para servir, né? Então, é o que me move. Quero agradecer
vocês e me colocar à disposição para o que precisarem. Deus abençoe sua vida, pastora. Obrigada por tudo. Que Imagina. Deus te abençoe. Chegando, a senhora me dá um oi que eu vou lá te entregar pessoalmente, viu? Pasquinho, que ó, faz tempo que não dá certo, né? Amém, eu creio, hein? Até lá eu já vou estar podendo, ó. Opa. Glória a Deus. Um beijo, sucesso, É. acompanhando. Beijo, pastor. Vai com Deus. A senhora foi um canal de bênção aqui para nós. E nós estamos felizes de ter você aqui, tá bom? Amém. Deus te abençoe. Uma ótima viagem, um bom descanso para a senhora, tá? Gente, antes de me despedir de vocês, eu quero orar pela vida de vocês. E dizer que amanhã vai ser o nosso segundo dia, tá bom? Amanhã nós estaremos aqui com a pastora Samara, estaremos falando sobre ansiedade e eu conto com a presença de vocês, tá bom? Então eu quero orar pela vida de vocês, determinar as bênçãos do Senhor sobre a tua vida e logo após nós vamos estar encerrando com chave de ouro essa live abençoada e esse projeto grandioso. E eu creio que vocês irão testemunhar aquilo que Deus irá fazer na sua vida, na tua casa, na tua família, em nome de Jesus. Aonde você estiver, feche os teus olhos, tá bom? Feche os teus olhos, vamos estar orando e que Deus venha abençoar vocês. Senhor, meu Deus, meu Pai, nesta noite eu quero apresentar, Senhor, essas mulheres que se encontram nessa live, Senhor. Eu determino sobre a vida de cada uma delas, Senhor, a tua cura, a tua libertação, transformação, restauração, Pai. Preenche o vazio, Deus, do coração das tuas filhas, Senhor. Dê força, ânimo e vigor, Senhor, para que elas venham conseguir, Senhor, enfrentar, Senhor, todas as barreiras, Senhor, para se chegar até a Ti, Pai. E que as tuas filhas, Senhor, venham ser abençoadas, Senhor. Elas são amadas, elas são escolhidas, são filhas de um Deus poderoso, são princesas do reino, Senhor. São lindas, são prósperas e são abençoadas, Senhor. Elas são mulheres virtuosas, Senhor, aonde o seu valor excede a de rubis, Deus. Eu determino palavras de bênção sobre elas, Pai. Que o teu nome venha a ser glorificado, Pai. Que mulheres aqui, Senhor, sejam levantadas, Senhor, espiritualmente, profissionalmente, psicologicamente, familiarmente, Senhor, que elas venham se encontrar, Senhor, no espaço onde elas habitam, Pai, que a partir desse dia, Senhor, venham se destravar, Senhor, no mundo espiritual, Senhor, que elas venham entender o Teu propósito na vida delas, Senhor, e que elas venham se levantar, Senhor, como mulheres do Teu reino, Senhor, e que venham testificar, Deus, a grandeza do Teu poder, Senhor, da Tua grandeza, da Tua presença, Senhor, da Tua existência, Senhor, sobre a vida de cada uma delas, Senhor. É o que nós te pedimos, Senhor. Seja conosco, Senhor. Esteja conosco, Pai, em todo o tempo, em nome de Jesus. Amém. Gente, Deus abençoe. Até amanhã. Amanhã a nossa live é às 4 horas da tarde. E eu conto com a presença de vocês, em nome de Jesus. Um grande beijo e até